Queridas servas, queridos jovens, então vamos continuar nossos estudos a partir do sétimo mandamento até o fim no vídeo de hoje. Vamos começar com uma oração. Querido Deus, pedimos a tua presença em cada filho teu, em cada filha tua que está estudando os mandamentos. Que este ensino possa trazer muito proveito, como também orientação no mundo em que nós vivemos. Fica conosco, fica com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Sempre lembrando, devemos estudar quando estamos descansados, longe de televisão, rádio, gente conversando, fazer anotações, qualquer anotação, rascunho, sempre é bom, tá bom? E eu tô com o login da Juliana aqui, mas não faz mal. Sétimo mandamento, estamos usando material com Jesus, é um material de instrução de catecismo. Eu não costumo usar, mas é um material bom também. E quem preparou esse material foi quase todos os slides foram pelo pastor Edgar. Sétimo mandamento, não furtarás. O que significa isto? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não tirar ao nosso próximo o dinheiro ou os bens, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos, mas devemos ajudá-lo a melhorar e conservar os seus bens e o seu meio de vida. Então, o que Deus está protegendo neste mandamento? É os bens, é muito interessante. No quarto, Deus protege os pais, a honra, as autoridades. No quinto, protege a vida. No sexto, protege o que eu tenho de mais precioso, além da minha própria vida, que seria o meu cônjuge, marido ou esposa. No sétimo, os bens, o que a gente consegue ter, construir. E é muito importante pensar que tudo que nós temos, na verdade, pertence a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Porém, ele, de certa forma, ele empresta uma casa, um carro, dinheiro, saúde para trabalhar. E, claro, na proporção que Deus deseja, é da vontade de Deus. E tudo que possuímos, né, é para o nosso, como diz aqui, né? Deus nos dá para o nosso sustento, o sustento da igreja e também o sustento do próximo. Então, isso é importante. Deus nos dá para o nosso sustento, também para o sustento da igreja, sustento do próximo. Aqui eu vou ler: o Senhor deseja que usemos de maneira certa os bens e as propriedades que nos deu. Deus nos dá o direito de possuir bens, mas nos proíbe de tomar o que pertence ao próximo. Isso nos é dito no sétimo mandamento, Êxodo capítulo 20, onde se lê: não furtarás. Você não deve furtar. E aí a imagem aqui é uma cerca. O sétimo mandamento ele coloca limites no que é seu e no que é meu, né? O que é meu não é do meu vizinho, não é dos meus parentes, e o que é deles também não é meu, não me pertence. Então, essa é a ideia, que as pessoas cuidem, né? Protege o sétimo mandamento, as coisas que nós temos. Deus nos deu o sétimo mandamento para proteger os nossos bens e os bens do próximo. Então, Lutero explica, como já foi lido, devemos temer e amar a Deus e, portanto, não tirar ao nosso próximo o dinheiro ou os bens, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos. Mas devemos ajudá-lo a melhorar e conservar os seus bens e o seu meio de vida. Então, nós não devemos tirar o dinheiro, os bens, nem fazer negócios desonestos. Então, por exemplo, a sua casa já foi roubada, né? Talvez nunca entrou um ladrão ali para roubar, mas de repente você comprou algo falso, ou alguém, né, vendeu um gato por lebre, como se diz. Então, isso acontece bastante. E nós sempre pensamos em roubos e assaltos,
quando pensamos neste mandamento. E, claro, obviamente é pecado. E como diz o texto de Efésios aqui, para uma igreja que já crê em Jesus, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que não tenha com que acudir ao necessitado. Então, aquele que roubava, tinha um ladrão na igreja, não roube mais. Pare com isso. Então, Deus proíbe tirar à força um assalto, Deus proíbe assaltos, mas também o trabalho, né? Deus nos dá o trabalho para garantir, para buscar o pão de cada dia. É assim que deve ser. Nós também temos aí a questão de lograr. Levítico fala muito: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, uma vara para medir, nem no peso, nem na medida. Em outros momentos, os Salmos e Provérbios também vai dizer assim que Deus odeia balanças falsas. É uma forma de roubar o próximo e ele nem fica sabendo. É lograr o próximo. Outra coisa, cobrar preços altos demais, é roubo. E isso acontece bastante no comércio, acontece. Por exemplo, nós ainda falamos muito assim da questão da oferta e da procura. Esses dias em Itaguaçu, aqui do ladinho, venenos para mosquitos, pernilongos, agora é tempo de dengue, muito perigoso. Os preços exorbitantes lá em Itaguaçu. Eu vi num supermercado. É uma forma de roubo. A gente fala, mas tem a questão da oferta e da procura. Se tem muita procura, eu aumento o preço. É uma forma de roubar também, né? Tem que ter muito cuidado, assim, ver qual é o objetivo de eu aumentar o preço, né? Por que eu estou aumentando o preço? É para cuidar bastante da venda, para que não se venda demais de uma hora para outra, ou estou pensando em me aproveitar da situação? Mesma coisa, greve dos caminhoneiros, quando faltava gasolina, os postos fechavam, e depois, quando ninguém mais tinha gasolina, eles abriam. R$ 10 o litro da gasolina. É. E aí o pessoal ia lá, consumia, precisava do combustível e pagava mais caro. Mas era um roubo, era um furto. Então isso acontece bastante, né? Sempre aconteceu, nos tempos bíblicos também acontecia. Nós temos alguns versículos aqui que condenam: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga, né? Sem pagar, e não lhe dá o salário. Aqui então tem a ideia do patrão empregado. Se o patrão não paga devidamente o empregado, ele está roubando o empregado. Agora, se o empregado é preguiçoso no serviço, ele também está roubando o seu patrão. Então tem essas duas coisas. Mexe também na questão do salário. O salário ruim é uma forma de roubar alguém. Salmo 37, o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, que se compadece e dá. Então aqui tem a questão de emprestar, né? Pedir emprestado alguma coisa e não devolver é a mesma coisa que roubar. É a mesma coisa. Pedir dinheiro emprestado ou qualquer outra coisa, né? Um equipamento, uma ferramenta. Provérbios: o que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Então, mandar outros roubar e tomar para si coisas roubadas é contrário ao sétimo mandamento. Então, se por acaso um dia você compra algo que foi, algo, por exemplo, abaixo do preço, algo muito abaixo do preço, né, você tem que ficar desconfiado se aquilo não é um produto, né, que veio do assalto, de roubo. E aí você se torna um ladrão também. Não foi você que foi lá, roubou a casa do vizinho, foi um outro ladrão. Mas aí, se você comprou do ladrão, você ajudou no roubo, de certa forma. Vocês sabem disso muito tranquilamente. Aliás, o Lutero que vai falar muito também que um ladrão ele nunca se beneficia com aquilo que ele rouba, porque faltam juízes, faltam advogados, Lutero fala. Então, o que que Deus faz? Ele promove ladrões que venham roubar outros ladrões. Uma coisa curiosa isso. Então, se a justiça, se as cadeias, a gente não consegue colocar um ladrão na cadeia,
Deus um dia vai promover, vai levantar um outro ladrão que vai roubar ele. Ele nunca vai aproveitar aquilo que ele roubou, né? Isso é uma coisa bastante importante e serve de consolo. Quando a gente não consegue justiça, Deus faz justiça. Continuando, o que tem parte com o ladrão, isso já foi, né? Existem muitas maneiras também de alguém roubar. Pense em alguns exemplos. Você acha que a cola em provas é roubo, né? Colar numa prova? Claro que é. Você está roubando o que a outra pessoa estudou. Também jogos de loteria e rifas. A loteria é algo assim, um ganha e milhões de pessoas perdem. E tem aquela coisa do sonho, é mais fácil, né? Estatística, é mais fácil cair um raio numa pessoa do que ela acertar na loteria. E a loteria paga muito pouco, mesmo que sejam milhões e milhões, ela arrecada muito mais. Ela arrecada muito mais e paga muito pouco. E nós também temos assim a questão do jogo. A pessoa, não foi dessa vez, vamos ver se semana que vem se eu acerto os seis números lá, e aí eu vou mudar a minha vida. Né? Não estou dizendo assim que jogar na loteria seria pecado, mas ela pode se tornar pecado, assim como rifas. A rifa, quando ela busca um lucro muito grande, tudo bem, uma rifa do hospital, né, a gente sabe assim que é beneficente. A rifa na igreja, não sei se tem. Se for mais no sentido de brincadeira, tudo bem, mas se for assim mais para arrecadar dinheiro, é complicado, porque o dinheiro da igreja tem que vir de ofertas. Tem que vir de ofertas, né? Quem tem que pagar a manutenção da igreja, o custo da igreja são os próprios membros. Numa rifa eu tento terceirizar isso. Eu vou lá vendo uma rifa para o prefeito e vice-prefeito, eles nem são da igreja, eles vão comprar, né? São pessoas que geralmente a gente compra, nós também compramos rifas de outras igrejas. É para a igreja, então vamos ajudar. A gente está terceirizando os pagamentos, o custo da igreja, né? A igreja tem que viver de ofertas. Isto, né? Então, o que nós devemos fazer? Devemos ajudar o próximo e repartir com ele. Deus deseja que amemos o próximo e sintamos alegria em ajudá-lo nos negócios, na conservação dos seus bens e no progresso. Então, nós temos que ajudar, às vezes, até ajudar intelectualmente. Faz isso com a tua lavoura aí de café. E a gente deve ficar feliz se o outro está crescendo financeiramente. Eu fico feliz quando alguém está crescendo financeiramente. Não ficar com inveja. A inveja vem depois, o nono e o 10º mandamento. Mas ajudar a conservar os seus bens, o seu meio de vida. Filipenses, capítulo 2, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então nós devemos estar interessados não apenas no nosso umbigo, né, mas também no bem-estar do próximo. Que coisa terrível seria. Aqui em casa tem dinheiro sobrando, comida do bem e do melhor, e o meu irmão na fé passando necessidades. E aí então vem a oportunidade. Deus me chama a ajudar aquele lá que está em necessidade. Amanhã ou depois ele pode me ajudar. Deus sempre promove pessoas queridas para isso. Mateus capítulo 5, dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Aqui é uma ideia assim de que devemos ajudar os outros, mas sem esperar tanta coisa em troca. Né? Então, Provérbios, os evangelhos também vai dizer, né, convidem para jantar na sua casa aqueles que não podem lhe oferecer um banquete. É uma forma, porque Jesus faz isso. Ele nos salva sem esperar nada em troca. O amor de Jesus é uma doação, é uma doação. Marcos 16 é da vontade de Deus que o evangelho seja levado a todas as pessoas. Para isso, precisa-se de dinheiro. E boa parte do nosso dinheiro e dos nossos bens devem ser usados no trabalho da igreja. Para isso, então, tem as ofertas. Eu sempre devo ofertar de acordo com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu tenho. Todo o meu salário pertence a Deus, mas uma parte eu separo para o trabalho da igreja. A outra parte separo para o meu sustento, da minha família, comprar remédios, comida, economizar para uma aposentadoria para o futuro.
né, e ajudar o próximo. Sempre podemos, devemos ajudar o próximo e repartir com ele. Deus nos ajudou e socorreu quando estávamos perdidos, dando-nos o seu Filho Jesus. Além disso, Deus nos dá tudo o que necessitamos para viver. Por causa do grande amor de Deus para conosco, nós também queremos amar ao nosso próximo. E existem muitas maneiras de ajudar o próximo. Pense em algumas delas, né? Tem diversas maneiras. Então, em resumo, Deus nos dá o direito de possuirmos bens para o nosso uso. Ele também dá propriedades ao nosso próximo. No sétimo mandamento, Deus protege as propriedades. Aproveitemos então as oportunidades para ajudar e repartir aquilo que possuímos com quem necessita. Muito bem. Dúvidas sempre podem entrar em contato comigo também, né? Vamos lá, de imediato, oitavo mandamento. O oitavo mandamento quem sabe, é o que mais precisamos cuidar na prática. Quando as pessoas se encontram, elas gostam de conversar. Quais são alguns dos assuntos que você gosta de conversar ao se encontrar com amigos? Você deve ter notado que pessoas gostam de falar de outra gente, daqueles que não estão presentes, falar daqui mal. Poucas vezes se falam coisas boas sobre os outros. Prefere-se falar mal. E isso é algo muito triste que acontece, as fofocas. E Lutero fala muito no Catecismo Maior que as pessoas que fazem fofocas, tanto homem como mulher, são como porcos que gostam de ficar fuçando, desculpa a palavra, na bosta alheia, na bosta dos outros, e fazem cócegas e ficam, olha, eu tenho uma coisa para contar, uma bomba, olha o que aconteceu na casa lá da família tal. E a igreja são famílias na fé também acontece isso, e é algo terrível. O que então Deus está protegendo com o oitavo mandamento? A honra, o nosso bom nome. É isso que Deus protege após os bens. Voltando aqui, então em Êxodo, encontra-se o oitavo mandamento que diz: não dê testemunho falso contra ninguém. É uma outra linguagem, né? Então, o oitavo mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo. Mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Esse finalzinho aqui é um desafio, interpretar tudo da melhor maneira. O que aprendemos deste mandamento? Deste mandamento aprendemos que existem maneiras certas e maneiras erradas de falar a respeito do próximo. Deus nos deu este mandamento para proteger e conservar o bom nome das pessoas, inclusive o nosso. Então não devemos mentir, trair, caluniar ou difamar, tirar a fama do nosso próximo. E aqui nós temos a sugestão de leitura, segundo o livro de Samuel, capítulo 15. Lá tem o Absalão, que é filho do rei Davi, e ele fala mal do rei. Ele fala assim: você está indo lá? Ah, pena que o rei não vai fazer justiça com você, pena que o rei é corrupto. E depois ele tenta se promover rei em Israel. É claro que Deus não permitiu, né? Absalão logo depois ele morre. Mas ele falava mal, né, do rei. Ah, pena que você não vai conseguir justiça. A quem dera se eu fosse rei. Então ele estava conspirando, falando mal do seu próprio rei. Hoje em dia também muita gente fala mal dos outros, mentem, fazem fofocas, traem, caluniam, estragam o bom nome das pessoas. No oitavo mandamento, Deus nos ensina como não devemos e como devemos usar a nossa língua. Então, alguns versículos aqui que falam da língua, Zacarias, porém não façam planos para prejudicar uns aos outros e não jurem falso, pois eu, Senhor, odeio tudo isso. Então, Deus não quer que pensemos mal do próximo, nem falemos mal dele. Efésios, por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então, nós devemos cuidar do próximo, do seu nome.
Mesmo que seja verdade, mesmo que chegue a nós assim um pecado de nosso irmão na fé, ou de alguém da nossa família, algum colega de trabalho, mesmo que seja um pecado que aconteceu, os nossos ouvidos devem ser túmulos, onde é que ele morre? Morre o pecado, né? Nem sabe. Depois você ficou sabendo, mas tente esquecer. É a melhor coisa. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Ou seja, né, muitas vezes acontece bastante entre os jovens, quem sabe um pouco mais. Eu conto para alguém algo triste, algo de errado que eu fiz, para um melhor amigo meu, a uma amiga minha, e de repente essa pessoa que parece um bom amigo, de repente, pá, espalha para muita gente. Terrível, né? Nós temos aqui o exemplo de Judas, traiu Jesus, ele mentiu. Ah, os fofoqueiros aqui, diz aqui embaixo, inventam segredos, revelam segredos, aliás, às vezes aumentam a história, como se diz muitas vezes. E Tiago aqui também fala: meus irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga, né? Então nós não devemos falar mal do próximo, espalhar fofocas, né? Não se deve fazer isso. É o que mais acontece nas igrejas, nas congregações. Quando eu vejo uma fraqueza de alguém, Mateus 18 vai dizer isso, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai você lá, né? Vai você lá e conte para ele o que aconteceu. Mas o que que as pessoas fazem? Geralmente tentam espalham as fraquezas, ou aliás, tentam conspirar. Eu vou tentar organizar aqui os membros para pensar mal sobre o pastor. Vou tentar fazer comentar aqui entre meus familiares a pensar mal do pastor, ou da diretoria, ou tesoureiro, e assim a fama das pessoas se perde. E Deus não quer isso. Então Deus espera que nós pensemos, interpretemos tudo da melhor maneira, devemos desculpar e falar bem do próximo. Falar bem, a gente fala tão mal, né, da TV, a TV só tem notícia ruim, só tem tragédia. Pois é, e a gente na vida, a gente gosta de falar mal dos outros, né? Agora, falar bem dos outros nós não gostamos, aí nós estamos igual o jornal às vezes, né? Claro, isso é um pecado, mas aí que está, devemos lutar contra o pecado, entrar nesta luta contra o pecado. Provérbios capítulo 31 fala a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados, fale por eles e seja o juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Ou seja, aqueles que são mais fracos financeiramente ou de poder, muitas vezes precisa que um de nós vá lá e fale bem dele, né? Por exemplo, uma situação de julgamento, ou até mesmo uma situação de emprego, às vezes, vamos falar bem de alguém para que a pessoa tente conseguir a vaga e não falar mal. Escuta, você conhece o fulano de tal? Como é que ele é? Ele é uma tranqueira, não contrata ele. Ele não trabalha bem. Puxa vida, estou acabando de vez com a vida da pessoa, né? Pelo contrário, devemos falar bem, tentar falar, não mentir, mas falar bem, né? Ver os pontos positivos que as pessoas têm. Isso é uma coisa muito grandiosa aqui. Nós temos aqui novamente a história de Jonatas, né? De Samuel, aliás. Aqui nós temos Jonatas que falou bem de Davi quando Saul queria matá-lo. Veja que interessante. Também, depois vocês podem ler. Eu vou correr um pouquinho, senão o tempo fica muito grande. 1 Pedro, acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Então, o amor que nós temos, que vem de Jesus, deve então abafar os pecados. Nunca devemos jogar o pecado das pessoas no ventilador para espalhar. Devemos encobrir os erros dos outros, cuidar, assim, da melhor forma possível. Isso não quer dizer que eu não posso falar assim ou pensar.
eu vi um irmão na fé em pecado. Isso não quer dizer que eu não posso, quem sabe, ir lá falar com ele, dizer, ó, você está fazendo algo errado, você está roubando, você está traindo. Isso eu posso sim, mas não espalhar, senão, senão a gente cria um ambiente muito pesado. Para refletir, é mais fácil enxergar os nossos erros ou do nosso próximo? Reconhecemos a nossa própria culpa? Geralmente, quando nós falamos mal do próximo, nós queremos abafar ele, né? Puxar o tapete. Nas empresas acontece isso, né? Quando eu quero ser melhor que alguém, eu falo às vezes mal da pessoa. Nossa realidade: ninguém de nós obedece perfeitamente ao oitavo mandamento. Falamos mentiras, traímos, caluniamos, fazemos fofocas, falamos mal do próximo. Por isso merecemos o castigo de Deus. Mas Jesus cumpriu também este mandamento. Diz 1 Pedro, não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Jesus, né? Então, quando nós nos arrependemos e confiemos em Jesus, Ele nos perdoa e nos ajuda a falarmos bem do nosso próximo. E por fim, o nono e o décimo mandamento, que são muito parecidos. Nós temos aí o problema da cobiça. Primeira coisa que fala, né? Nós vivemos em um mundo de propagandas, cada vez mais. Então, o celular, então, tem propagandas, anúncios a todo momento. E essas coisas, né? Nós somos estimulados a consumir, como diz aqui, a desejar, mesmo sem ter condições. E querer para nós as coisas que não estão ao nosso alcance, muitas vezes se tornam pecado contra o nono e o décimo mandamento. Nós falamos assim, como diz ali, ó, nunca roubei, nem matei, nem menti. Assim pensam muitas pessoas e com isso acham que obedecem perfeitamente a todos os mandamentos. Mas o que está no coração dessas pessoas? Que pensamentos e desejos têm? Deus conhece o coração. Deus conhece, nos conhece melhor do que nós mesmos. Então ele sabe das cobiças que nós temos. O nono e o décimo mandamento nos revelam que Deus não só observa as nossas palavras e ações, mas que também conhece nossos pensamentos. É o que eu acabei de falar. Então, por isso que nós temos não cobice como mandamento, não cobiçarás. Nono mandamento, então, não cobiçarás a casa do teu próximo. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não pretender adquirir com astúcia, ou seja, com esperteza, a herança ou a casa do próximo, nem nos apoderar, pegar dela sob aparência de direito, mas devemos ajudá-lo e servi-lo para conservá-la. E o décimo mandamento, preste atenção na diferença dos dois, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os empregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não apartar, desviar ou aliciar, né? Fazer carinho, assim, uma ideia. A mulher do próximo, nem os seus empregados, nem o seu gado. Mas devemos aconselhá-los para que fiquem e cumpram o seu dever. Então, o que é cobiça? A cobiça nada mais é do que você querer algo de forma desonesta para si. É diferente do desejo. Eu tenho desejo um dia de comprar um carro melhor, uma casa melhor, ou alguma coisa assim, né? Mas o desejo de crescer não é pecado. O errado seria cobiçar, desejar para si aquilo que o vizinho tem, aquilo que o outro tem. E aí muitas vezes a gente fala mal do que o outro comprou para justamente, né? Porque nosso coração está cheio de cobiça. Eu quero aquilo que é do outro. E essa história em 1 Reis, capítulo 21, se você puder, leia, é muito boa. Lá conta a história do rei Acabe, ele olhou e viu uma vinha, um parreiral de uvas seria, ele viu lá do Nabote. Ele foi lá, queria comprar. Primeiramente começou com um negócio simples, você não quer vender essa vinha? Ele disse que não, porque ele tinha ganhado de herança e havia uma ideia, uma tradição assim que algo que você ganha de herança você não vende, você não faz dinheiro. Então o rei ficou meio triste, mas a mulher dele, a Jezabel, vendo que o rei estava triste, chamou alguns homens, comprou alguns homens maus
E, bem no fim, falaram para aqueles homens, o Nabote lá, ele blasfemou contra Deus. E aí foram lá, como se fossem juízes, e apedrejaram o Nabote, mataram ele. E depois a Jezabel voltou para casa e disse para o rei: Olha, o Nabote morreu, vai lá agora. Você é o rei, fica com a vinha, com o parreiral que ele tem, com o jardim que ele tem. Então, isso é uma forma de cobiça pecaminosa, né? Nós sabemos o final da história da Jezabel. Ela foi comida por cachorros. Foi até a novela de um tempo atrás aí, né, na TV. Então, não cobiçar a casa, a mulher, ou qualquer coisa do próximo, é isso que Deus condena. Geralmente as pessoas cobiçam porque estão descontentes com o que possuem, ou porque têm inveja, ou muito amor ao dinheiro. Veja só, estou descontente com o que eu tenho. Sempre é bom lembrar. A gente sempre pensa assim, a grama do vizinho é mais verde. Se a minha grama é amarela, é a grama que Deus me deu. Eu devo ficar feliz. Se as minhas vacas são magras, eu devo me alegrar. Deus me deu vacas magras, me deu com amor as vacas magras. Se ele deu ao outro vacas gordas, isso não quer dizer que Deus ama mais o meu vizinho, ó, o próximo, mas que Deus, em sua infinita sabedoria, quis que fosse assim, né? Então, sempre vai ter ricos ou pobres, né? Classe média, classe baixa, classe alta, sempre vai existir. Mateus capítulo 15, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Então, desejos maus nascem no coração. Quando se diz assim, siga o seu coração, nem pensar, né? No coração nascem maus desejos, a vontade de matar. Lutero fala muito assim que a cobiça foi o primeiro pecado, né? A serpente chegou lá, escuta, se vocês comerem o fruto proibido, vocês serão como Deus. Ah, eu quero ser como Deus, eu não estou contente. Eu vivo no paraíso perfeito, né? A Eva ali, o Adão também, né? Eu vivo num paraíso perfeito, mas eu quero ser igual a Deus. Hein? Houve cobiça, né? E uns dias antes, o Satanás lá nos céus também fez a mesma coisa. Ele olhou para cima, trono de Deus é lá em cima. Eu quero ser poderoso igual a Deus. Então, também foi a cobiça. E Lutero fala muito assim, quando tem dois vizinhos, o vizinho olha para o outro, mas Deus abençoou ele mais do que a mim. Quer saber? Eu vou matá-lo. Vou matá-lo. Lutero explicando o quinto mandamento, mas antes veio a cobiça. A cobiça. Vamos adiante? Muito bem, aqui nós temos 1 Timóteo, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Veja, o amor ao dinheiro traz sofrimentos. Há pessoas que amam tanto dinheiro que querem conseguir sempre mais e mais propriedades. Muitas vezes usam de truques e negócios desonestos para conseguir para si o que pertence aos outros, como fez o rei Acabe, né? A mulher mandou matar o dono, pronto. Agora eu vou lá, sou o rei, né? Eu vou ficar com esse jardim aqui. O 10º mandamento ainda adverte que não devemos apartar, desviar ou aliciar, né? Fazer carinho, mas atrair para si a mulher, os empregados ou as propriedades do próximo a fim de consegui-los para nós. Então, veja, aqui tem a questão da mulher, do empregado, cônjuge, claro, né? O homem também pode ser. Então, de certa forma, deixa eu dar um probleminha aqui. Aqui. O 9º e o 10º mandamento, eles reprovam a cobiça, a inveja, o ciúme e o descontentamento e as reclamações. Eles denunciam pecados que cometemos em pensamentos e sentimentos. Deus nos dá tudo o que precisamos. Ele nos deu o melhor de tudo, que é o seu Filho Jesus. Por isso podemos e devemos estar sempre agradecidos, sempre gratos a Deus com o que nós temos, né? Seja pouco, seja bastante, é o que Deus me deu. Muito bem, e assim chegamos ao final.
Então, bons estudos, que Deus nos abençoe.